Bonitas e bonitos, hoje a versão desse lindo trabalho é a versão canhoto. Lembrando a vocês que a versão dessa também já está disponível aqui no nosso canal. Se você gostar, curte, comenta, compartilha, mas hoje o nosso trabalho é para canhoto. Olá, bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo sempre a Deus e a você, meu amigo, minha amiga que está sempre por aqui. Gente, hoje, na nossa aulinha, olha que ideia bacana. Mas, antes de eu dar continuidade, já vou pedir para você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, pois o nosso canal está sempre cheio de novidades. Curte, comenta, pois isso você ajuda aqui no engajamento do nosso trabalho. Gente, quem é que tem aquelas mochilinhas, né? Que a gente vai para academia, que a gente vai ali dar um rolê rapidinho, fazer alguma coisa e sempre é legal uma mochilinha? Sempre é de nylon, né? Eu tenho duas e elas sempre desfiam por dentro, porque a gente sempre carrega a chave, coisas que destroem ela por dentro, ó. Hoje eu vou trazer para você essa linda bolsa aqui, ó. Mochila, bolsa mochila. Nós vamos fazer a alça, nós vamos fazer toda essa peça bem rápida, bem fácil e bem econômica. Coloquei 2 guizozinhos aqui, ó, mas isso fica a seu critério também. De repente, você vai colocar uma outra corda aqui, ó. Isso tudo aqui a gente vai fazer juntas nesta aula. No meu fio aqui, usei fio número 4 na extensão do meu ponto. Ficou bacana também. Não te aconselho a colocar um fio muito grosso, porque ela vai ficar pesada, né? O guizo que eu digo são esses miçangão aqui, ó. Cada lugar, me conta aí na sua região como é que é chamado esse miçangão aqui, ó. Aí, usei também a minha agulhinha, número 3, teve partes que eu trabalhei com 2,5, mas isso tudo vai estar explicado aí na nossa aula. Você também vai precisar da sua fita métrica, vai ser muito importante nesta aula para você estar utilizando ela aí, tá? Ou então você que não tem que ser a olho, cuida e faça com carinho. Então, sem mais delongas, bora que bora, vem comigo, vamos fazer juntas mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Van. Não esquece do joinha e o comentário. Olha, bonitas e bonitos, eu estou trabalhando aqui, vou trabalhar com o fio número 4, agulhinha 2,5, mas você vai usar o fio, a cor de sua preferência. Vou começar aqui pela minha laçadinha inicial. E vou começar a construir aqui um cordão de correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer aqui um total de 65 correntinhas. Porém, as nossas correntinhas, elas não podem ficar apertadas. Porque se você fizer ela muito apertada, você vai ter dificuldade na hora do tecer do seu trabalho. Então, vou fazer aqui as minhas 65 correntinhas e eu volto com você com as minhas 65 correntinhas preparadas para a gente dar continuidade aqui no nosso trabalho. Olha, bonitas e bonitos, fiz aqui um total de 65 correntinhas com fio número 4, agulhinha 2,5, ó. A minha correntinha não está apertada e nem muito frouxa. Então, eu fiquei aqui com 34 centímetros de correntinha, tá? Agora, eu vou segurar aqui na minha última correntinha. Segurei, vou subir 1, 2. Tenho meu primeiro pontinho alto. Vou laçar e vou voltar onde eu estava segurando, lacei, faço um ponto alto. Laço novamente, ponto alto. Laço novamente, ponto alto. E aí, nós vamos estar trabalhando para cada pontinho da nossa base, um ponto alto. Para cada pontinho dessas correntinhas. Gente, as crianças estão gritando ali, vai me deixando apavorada.
Então, vou trabalhar aqui esse cordão de correntinha. Se você tiver feito a sua correntinha muito apertada, você vai encontrar uma certa dificuldade, tá? Vou fazer os meus aqui, quando eu tiver com meus pontinhos altos preparados, quando eu tiver aqui no final, eu volto com você. Então, bora lá. Só ponto alto para cada correntinha. Olha, bonitas e bonitos, trabalhei aqui, para cada correntinha fiz um pontinho alto. Chegamos aqui no final. Vou laçar minha agulha e vou fazer meu último pontinho alto, que é o início do trabalho lá, aquela correntinha que fica frouxa, que é a nossa laçadinha inicial. Vou puxar aqui, ó. Vou laçar, vou vir no mesma correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou vir no mesmo espacinho, ponto alto. Fiz 2. Vou laçar, faço mais um, 3. Vou laçar 5 pontinhos altos. Vou laçar 6 pontinhos altos, fazendo aqui a nossa viradinha. Vou laçar e agora eu vou trabalhar, ó. Veja que a gente formou aqui o nosso cantinho. Vou vir em cima do meu ponto alto de base, que é do lado de cá, ó. E vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo pontinho alto, ponto alto. Vou laçar, próximo pontinho de base, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. E agora, nós vamos estar trabalhando por toda a nossa volta. Quando eu chegar ali no final, eu volto com você. Agora, é só pontinho alto para cada ponto da nossa base. Vou fazer o meu aqui, quando eu estiver aqui no final, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos, trabalhei um ponto alto para cada ponto da minha base. Cheguei aqui, ó, no final, um ponto alto. Aí, nós vamos trabalhar agora sobre esse último pontinho aqui, ó, aonde a gente fez a contagem para iniciar, onde a gente fez aquelas 2 correntinhas pra gente subir. Nós vamos trabalhar sobre ele. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, a gente vai fechar sobre esta correntinha aqui, ó. Ó, vai dar uma aberturinha, aí você vai pegar por baixo. Ponto baixíssimo. Aqui a gente tem o nosso pontinho, fizemos 6 desse lado, 6 desse lado, certo? Aqui eu vou subir 1, 2, meu primeiro pontinho alto. Vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou no meu próximo pontinho, ponto alto. Próximo pontinho, ponto alto. E agora, nós vamos estar trabalhando aqui, por essa volta, somente pontinhos altos para cada ponto de base. Eu vou voltar com você na nossa curvinha, tá? Então, não tem aumento, não tem nada. É só ponto alto sobre ponto alto de base. O que vai mudar, quando mudar, eu volto aqui com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, trabalhei por toda a volta, somente pontinhos altos. Cheguei aqui, ó, aonde a gente tem o nosso aumento. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, sozinho. No meu terceiro ponto alto, eu vou fazer 1 e 2. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Veja que aqui ela já vai criando o corpo. Aqui
nós trabalhamos somente um aumento. Na carreira anterior, nós trabalhamos 6 pontinhos altos. Vou laçar, vou vir no meu próximo pontinho de base, ponto alto. Vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Próximo pontinho, ponto alto. E agora, nós vamos estar trabalhando aqui, ó, até o final desta carreira, somente pontos altos para cada ponto da nossa base. Então, vou fazer o meu aqui, quando eu estiver chegando ali no final, eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, estou chegando aqui, ó, naquela viradinha do nosso aumento, ó. Veja que o nosso fundinho já tá ficando curvado. É esse o efeito que nós precisamos. Vou vir no meu primeiro pontinho aqui, ponto alto. Novamente, ponto alto no próximo ponto. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Cheguei aqui no meio. Próximo ponto, eu vou fazer 1 e 2, igual ficou o lado de lá. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, faço um ponto alto sozinho. Vou no meu próximo pontinho, ponto alto sozinho. Próximo pontinho aqui, ó, que já é a correntinha, eu vou colocar um ponto alto. E agora aqui, eu vou fechar bem aqui, ó. Não vou fechar nessas correntinhas, eu vou fechar exatamente no ponto alto, com baixíssimo. Fechando aqui e deixando a parte de cá bem fechadinha, igual ao lado de cá. Aqui eu vou subir 1, 2, meu primeiro pontinho alto. Laço o meu fio, vou no meu próximo pontinho. Eita, lelê. Laço o meu fio, vou no meu próximo ponto, ponto alto. Laço o meu fio, ponto alto. E eu vou trabalhar aqui por toda a volta, ponto alto. Nesta carreira, nós não teremos aquele aumento de 6, lá no terceiro, né? Aqueles 6 aonde a gente tem o meio, que a gente faz o nosso aumento, nós não teremos ele, tá? Agora, vai ser só ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar aqui na curva, não faça aumento. Eu vou voltar com você agora, só no final desta carreira. Só ponto alto para cada ponto de base. Olha, bonitas e bonitos, cheguei aqui no final, ó. Vim trabalhando por toda a minha volta, pontinhos altos para cada ponto de base. O sol tá chegando aí para brilhantar a nossa aula. Vou laçar minha agulha e vou vir aqui, ó, aonde a gente fez aquele aumento. Nesta carreira, não temos mais aumento, tá? Esse aqui é o fundinho e ele vai ficar assim mesmo, é assim que eu desejo. Ó, ponto alto, sobre ponto alto, aonde eu fiz o aumento, eu vou manter só um pontinho alto, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Já chego aqui, ó, no meu último pontinho de base. Veja aqui como fica aqui o nosso fundo, ó. Agora, a gente vai começar a subir o corpo da nossa bolsa. Vou fechar no meu ponto alto, não vou fechar nas correntinhas, tá? Com ponto baixíssimo. Por que isso, Van? Porque no final, o trabalho vai ficar um acabamento bem melhor. Vou subir aqui 1, 2, 3, 4, laço meu fio e volto no mesmo pontinho, ponto alto. Vou fazer uma correntinha, tá? Aqui desse lado. Vou pular um pontinho de base. Vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou laçar e vou vir no mesmo pontinho, ponto alto. Vou laçar minha agulha, não vou fazer mais correntinha, tá? Vou laçar minha agulha e vou pular um pontinho de base. Vou vir no meu próximo ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho no mesmo ponto de base, ponto alto. Laço meu fio, pulo um de base, vou no próximo, ponto alto. Faço uma correntinha. Laço meu fio, vou no mesmo pontinho, ponto alto. Agora, nós vamos estar trabalhando por toda a nossa volta,
pontinhos V. Só que esse ponto V, ele terá uma correntinha. Eu só coloquei uma correntinha de distanciamento aqui só no cantinho, tá? Aqui nos demais eu só coloquei no pontinho V. E aí eu vou continuar pulando um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho, ponto alto. E assim nós vamos fazer por toda a nossa volta. Quando chegar aqui no final, eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, estou chegando aqui no final. Nesta carreira, nós não fizemos aumento. Foi somente pontinhos altos. Inclusive, aqui na nossa curva, onde a gente tinha aquele aumento na carreira anterior. A anterior, a gente fez 6, né? Que foi a primeira. E olha só, como que vai subindo aqui, dando corpo à nossa bolsa. E aqui, eu já tô chegando no final. Sobre esse pontinho, eu faço um ponto alto. Aqui, sobre aquele aumento, eu faço outro pontinho alto. Laço o meu fio, vou no mesmo pontinho, ponto alto. Vim terminar essa carreira aqui com você, para você que ficou com dúvidas, né? Então, é só pontinho alto sobre ponto alto de base, não tem mais aumento. E aqui, ó, novamente, eu não vou fechar naquelas correntinhas onde fez o nosso primeiro pontinho. Eu vou fechar no meu ponto alto com ponto baixíssimo, ficando assim, ó. E agora aqui, eu vou subir 1, 2, meu primeiro pontinho alto, certo? Mais uma correntinha, laço o meu fio, vou vir no mesmo lugar, ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou laçar, ponto alto. Vou laçar, vou pular um de base, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo, mesmo pontinho, perdão, ponto alto. Vou pular um de base, lacei o meu fio, vou no meu próximo pontinho, ponto alto. Aliás, é isso aí. Mesmo lugar, ponto alto. Nós vamos estar trabalhando agora sobre esta carreira, pontinhos V, que não tem correntinha nem de distanciamento e nem no meio, tá? Vou laçar, vou pular um de base, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Não faço correntinha, laço o meu fio, no mesmo pontinho, faço um ponto alto. Laço, pulo um de base, ponto alto. Não faço correntinha, venho no mesmo pontinho, ponto alto. E assim eu vou prosseguir por toda a minha volta. Quando chegar no cantinho, eu não faço o aumento, tá? Eu também continuo mantendo essa mesmo trabalho. Sempre pulando um de base, trabalhando 2 no mesmo pontinho e não faço correntinho. Vou fazer o meu aqui e eu volto com você aqui, ó, no final desta carreira. Olha, bonitas e bonitos, vim trabalhando por toda a volta, sempre pulei um pontinho de base, fiz o meu pontinho V e não fiz correntinha sobre ele, ó. Aí, cheguei aqui no final do meu trabalho. Vou terminar aqui. Aqui, no meu, tá? Se o seu não tiver sobrado, né? De repente, você aumentou mais carreiras aqui no ponto fechado, pode dar e fez aumentos, aí vai dar uma diferença maior do que o meu. Então, aqui eu fiquei com 2 pontinhos. Eu vou laçar minha agulha e vou vir aqui, ó, no meio. Eu tenho 2. Vou vir no meio entre eles, introduzo, faço um ponto alto. Laço o meu fio, faço outro pontinho alto. Fechando assim esta carreira. Agora, eu vou fechar aqui, ó, do pezinho daquele primeiro pontinho, que é a correntinha. Vou entrar aqui nesse espacinho, mesmo sem fazer correntinha, ele abre um espacinho. Vou fazer um ponto baixo, subo 1, 2, laço o meu fio, vou voltar no mesmo lugar, ponto alto. Não fiz correntinha, tá? Laço novamente, vou no meu próximo pontinho V, faço um ponto alto.
laço novamente, ponto alto. Laço novamente, vou dentro do meu pontinho V e vou repetir ponto V sobre ponto V. Laço, não faço correntinha, repito meu ponto. Laço novamente, vou no meu próximo pontinho, faço um ponto alto. Laço, ponto alto. Nós vamos trabalhar agora a repetição da mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Não tem correntinha, tá? É só ponto alto dentro do espacinho aqui do ponto V, você vai repetir o ponto V. Aliás, você vai fazer 2 pontos altos, certo? Então, vou fazer o meu aqui por toda a volta, vou me encontrar com você aqui no final desta carreira, pra gente dar continuidade aí no nosso trabalho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, estou chegando aqui, ó, no final desta carreira. Laço o meu fio, vou fazer meu último pontinho V. Faço um ponto alto, laço novamente, ponto alto. E vou fechar aqui, ó, no pezinho do meu pontinho aqui. Perceba que o nosso trabalho não teve aumento, ó, ficou certinho, tá? Ó, não tem barriga, não tem nada. E aqui, eu já vou entrar, eu não faço ponto baixo para subir, nada disso. Vou fazer um ponto baixo dentro já do meu espacinho do meu pontinho V. Vou subir 1, 2, já tenho meu primeiro ponto. Vou laçar, vou entrar aqui dentro, ponto alto. Vou laçar novamente, já vou pro meu próximo pontinho V, ponto alto. Laço novamente, ponto alto. Laço novamente, vou pro meu próximo pontinho, ponto alto. Laço novamente, vou pro meu próximo pontinho, ponto alto. De novo, ponto alto no mesmo espacinho. Nós vamos estar trabalhando repetições de ponto V sem correntinhas. Dentro de cada pontinho V, nós vamos repetir o nosso trabalho. Chegou aqui no final, nós vamos fechar aqui, ó, no pezinho da correntinha, entrar aqui dentro, fazer um pontinho baixo, subir 2 correntinhas, você já cria o seu primeiro ponto alto. Laça o fio novamente, faça um ponto alto. E você vai continuar a fazer isso daqui até completar 40 centímetros. Então, quando o meu estiver com 40 centímetros, eu volto com você para a gente dar continuidade nos próximos detalhes, pois é uma repetição. O YouTube dá a possibilidade aí de você voltar, colocar o nosso vídeo mais lento. Então, vou fazer os meus aqui, quando estiver pronto, eu volto com você, certo? Ponto V sobre ponto V. Olha, bonitas e bonitos, trabalhei aqui por 44 carreirinhas, com a mesma repetição, fazendo sempre pontinho V, não fiz correntinha de distanciamento, nem entre o ponto V, nem ao lado, certo? E olha só esse efeito, como que ficou bacana. Eu também fiz uma junção aqui, né, com esse castor, mais esse cru, e deu essa lindeza aqui. O acabamento fica perfeito, tá, gente? Eu espero que você também não tenha feito correntinha, senão vai dar ruim, não vai ficar legal esse trabalho. E aí, nós chegamos aqui, ó, no final da carreirinha. Vou desmanchar aqui só para eu poder dar continuidade, ó. Fechei aqui da mesma forma que eu havia fechado antes. E agora, eu vou trabalhar baixíssimo, nós vamos caminhar. Vamos dizer assim, ah, eu quero fazer maior. Você vai dar continuidade aí por quantas carreiras você quiser. Aqui, a minha ficou com a largura de 42 centímetros por, ó, 38 centímetros, certo? Quero fazer maior, Van? Não tem problema. Se você também tiver trabalhado com fio mais grosso, a tendência é ficar maior. Aí eu também, de repente, você quer fazer no mesmo tamanho que o meu, não faça 44, faça 40, 38, que vai dar super certo. E aí, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar o meio aqui da nossa peça, tá? Você que não tem marcador,
É só pegar um fiozinho, vou pegar um aqui, um fiozinho de outro tom, nem vou cortar esse fio. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai colocar ela sobre a mesa e a gente vai marcar aqui o meio. Eu vou vir caminhando com o meu aqui e vou mostrar pra você como que a gente vai fazer, ó. Aqui, nós vamos vir passando para cada pontinho da nossa base, ponto baixíssimo. No meiozinho que acaba criando aqui, você não vai fazer ponto baixíssimo não, tá? Senão vai aumentar a tua peça. Baixíssimo, baixíssimo, até você atingir o meio do seu trabalho. Você também, se você for trabalhar e quiser fechar aqui, não vai ficar legal, ó. Se a gente fechar aqui, ela vai ficar uma coisa, um babado, não vai dar certo, tá? Então, vou caminhar no meu aqui até eu encontrar o meio da minha peça e eu volto com você pra gente dar continuidade. Poderia cortar o fio? Poderia, mas não é legal a gente ter emenda, principalmente nesse tipo de trabalho, ó. Só baixíssimo, só caminhando com baixíssimo, baixíssimo, até você encontrar o meio da sua peça. Eu já volto aqui com o meu, achando aqui a minha base aqui do meio, pra gente dar continuidade. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, você que não tem muita agilidade aí, ainda não tem muita prática no crochê, você vai prender um fiozinho bem aqui, ó. Tipo isso, ó. Só para demarcar o seu trabalho. Não é necessidade de você fazer nozinho, nada disso. É só para você não se perder, tá? Ó. Vai ficar aqui mais ou menos. Quem já tem a prática, né? Bora que bora. Ó. E outra coisa, você deve colocar numa superfície reta para você também estar medindo a sua peça, ó. Se aqui tem 20, aqui vai ficar, ó, 23 centímetros. 20 centímetros. Por que isso? Vamos lá, 23 e aqui 22, 20 centímetros. Porque aqui agora a gente vai fazer o lugar onde a gente vai tá passando a nossa cordinha, tá? Vou subir uma, duas. Fiz duas correntinhas, certo? Fiz as duas correntinhas, eu vou laçar, tô em cima do meu pontinho alto. Vou laçar meio ponto alto. Vou laçar meio ponto alto. Laço fio, passo por todos. Laço fio, passo por todos. Aí, você tem esse espacinho aqui, ó. Esse espacinho você não deve trabalhar, tá? Vou laçar meio ponto alto. Quando nós viermos fazer a outra parte aqui, ó, a gente vai deixar sobrar esse lado de cá, que é aqui onde a gente vai prender o nosso fiozinho. Vou laçar, vou vir em cima do meu pontinho alto, laço fio, passo por dois. Laço fio, passo por dois. Laço fio, passo por dois. Perceba que nós vamos trabalhar agora exatamente com meio ponto alto e sobre cada pontinho da nossa base, tá? Ó, laço fio, passo por todos. Continuando aqui, bonitas e bonitos, ó, nós vamos estar trabalhando aqui meio ponto alto por toda a volta, inclusive quando a gente chega ali aonde a gente caminhou até esse espacinho aqui, tá? Quando o meu faltar duas, eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, mais uma dica aqui pra você, ó. Uma dobradinha, ó. Aqui é o meio da nossa peça, ó. Você também pode fazer essa ideia aqui, que também dá super certo. Trabalhei aqui por toda a volta, inclusive na onde a gente tinha caminhado para chegar até o meio, certo? Ó, agora, eu deixei sobrar aqui no meu, para que o espaço não fique muito aberto, muito longo, ó. Deixei sobrar um pontinho V exatamente, tá? Ó, trabalhei por toda a volta. Aqui, eu vou subir uma, duas. Vou virar o meu trabalho. Vou laçar minha agulha. Vou vir em cima do meu próximo pontinho, ó. Se você vier em cima, laça meio ponto alto.
vai pro próximo, entra dentro dele, meio ponto alto. Laça, vai no próximo. Se você entrar no meio, o que que vai acontecer? Você vai criar um aumento. Aí não vai bater os seus pontinhos lá na frente. Lacei o meu fio, venho dentro do meu próximo pontinho, laço, meio ponto alto. Ó, se você entrar aqui, você vai criar um aumento. Você vai ter que entrar sobre o ponto, dentro, no caso, ó, dentro do ponto, ó, meio ponto alto. Laço o fio, entra no próximo, meio ponto alto. Como a gente trabalhou em cima desses pontinhos na carreira anterior, né? Nós trabalhamos sempre em cima do nosso ponto alto de base, que era ponto alto, trabalhamos meio ponto alto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, sempre trabalhando em cima do pontinho. Não pode trabalhar sobre o meio. Laço o fio e vamos embora, ó. Meio ponto alto para cada meio ponto alto de base. Eu vou fazer o meu aqui. Perceba que eu deixei realmente um pontinho V só, que vai ser a abertura aqui da nossa bolsa, onde a gente vai passar o nosso cardaço. Vou trabalhar, quando eu estiver aqui, eu vou voltar com você para dizer por quantas carreirinhas nós vamos estar fazendo esse trabalho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, estou chegando aqui no final do meu trabalho, ó. Aliás, no final da minha carreirinha. Aqui, ó. É o que eu disse antes, se você fizer ao meio, você vai criar um aumento. Então, entra dentro do seu ponto, que vai dar super certo. Chegou aqui, nesse final, aonde é a correntinha, a gente também não pode perder ele, que vai dar uma diferença, vai ficar torto o seu trabalho, tá? Ó, entrei dentro da correntinha, aonde é aquele pontinho, o primeiro pontinho que a gente fez para virar, ó. Lacei meu fio, passei por dentro. Trabalhei meio pontinho alto para cada pontinho de base. Subo uma, duas. Viro novamente o meu trabalho. Laço o meu fio e agora eu vou repetir. Agora já fica mais fácil, ó, porque aqui já aparece um buraquinho, né? Então, aqui fica bem mais fácil para a gente estar trabalhando. Laço o fio, meio ponto alto. Não vou entrar aqui nesse buraco aqui, que senão também eu crio um aumento. Então, eu entro dentro desse ponto, meio ponto alto. Vou no meu próximo, ó, eu posso entrar aqui, ó. Certo? Em cima do ponto. Se eu entrar em cima do ponto, eu vou criar um relevozinho que também fica bacana. Ó, não vou me perder por esse buraquinho aqui, tá, gente? Senão não vai dar certo, vai dar um calundu aí no seu trabalho, ó. Então, mais fácil é entrar dentro do pontinho. Então, aqui, como é uma repetição, nós vamos voltar quando a gente tiver com uma, duas. Eu já tenho uma, duas, três. Terceira carreira estamos construindo aqui. Quando eu tiver com 5 carreirinhas, eu vou voltar com você para a gente dar continuidade. Então, não se perca. Sempre entre dentro do ponto, que vai dar super certo também. E não faça ponto alto, porque o ponto alto eu já testei, não ficou legal. Meio ponto alto é o ideal, tá? Ó. E chegou aqui no final, você... Aliás, vai ser desse lado que você vai chegar, né? Você vai pegar esse primeiro aqui, que é o último, que é da correntinha, vai virar e vai fazer assim por toda a volta. Qualquer coisa, é só voltar o vídeo, tá? Pode colocar mais lento o YouTube, dá essa possibilidade pra gente. Se tiver alguma dúvida, deixa aí também no comentário. Então, bora lá. Quando eu tiver com minhas 5 carreirinhas em meio ponto alto, vou contar dessa aqui, ó. 1, 2, 3. Tenho 3. Quando eu tiver com 5, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos, trabalhei aqui um total de 5 carreirinhas. Se você achar que é pouco, você pode colocar mais, mas eu acredito aqui, ó, que dá certo aqui, a gente vai dobrar, né? Aí, agora a gente vai começar a costurar essa parte aqui, ó. Vou até medir aqui pra você. Na extensão do meu ponto, com a agulha que eu estou trabalhando, deu uma altura aqui, ó, de 3,5. É isso mesmo. 3,5. E aí, gente, agora nós vamos dobrar
esta parte aqui. Se você tiver uma agulhinha de tapeceiro, eu te aconselho a cortar o fio com um tamanho bacana, tá? E se você não tiver agulha de tapeceiro, nós vamos costurar aqui, ó. Eu vou costurar dos dois jeitos para mostrar para você aí. Por quê? Aqui, se a gente começar a costurar e não se atentar, ó, aonde que nós vamos começar esse trabalho? Nós vamos começar a pegar na primeira carreirinha aqui, ó. Nós vamos começar a costurar com um ponto baixíssimo. Passa o fio, ó, introduz a agulha. E aí, você vai ter que se atentar para você não vir costurando essa parte aqui errada. Errada, que eu digo, é torta, tá? Então, para você que não tem muita experiência aí na arte do crochê, eu te aconselho a colocar uma agulhinha de tapeceiro, tá? Ó, vou fazer assim só para me mostrar para você, ó. Pega esse pontinho da primeira carreirinha, que a gente fez a primeira subida, ó, introduz a agulha, busca o fio, passo por dentro. E aí, assim, você costurando com a agulha de crochê, também dá super certo. Porém, tem essa dica aí de não deixar torto, tá? Eu vou pegar minha agulha de tapeceiro aqui para mim poder também dar início e mostrar para você. Olha, bonitas e bonitos, nosso fio estava estacionado aqui, ó, com a agulha de crochê, ó. Aí, eu já peguei minha agulha, cortei o meu fio, mais ou menos aqui deve ter 1,5 metro, mais ou menos, tá? Ó, a gente vai costurar. E essa costurinha é uma costurinha bem fácil, ó. Eu acredito até para quem não tem muita prática, que na costura com a agulha de tapeceiro seja mais fácil. E você também não vai correr o risco de deixar o seu trabalho torto. Você vai pegar no mesmo lugar que eu disse antes, quando a gente estava pegando com agulha de crochê, e vai vir costurando. Aí, a gente vai fazer aquele pontinho bem facinho, até você que também não sabe costurar, olha, meu fio molou tudo aqui, vai conseguir costurar também, porque é uma costurinha bem basiquinha, bem facinha, mas ela é necessária, tá? Porque se a gente já fizer aqui sem essa costura e passar o cordão aqui, ó, por dentro desses botões, vai funcionar? Vai, mas com o tempo, o uso do dia a dia, o que vai acontecer? Vai deixar o seu trabalho esguiçado, né? Então, se você faz uma peça para você vender, a sua cliente já não vai gostar tanto lá no futuro, né? Porque isso aqui é uma mochilinha que quem faz, quem gosta de usar mochilinha, usa constantemente, né? E aí, ela tem dificuldades depois para poder porque aqui, ó, se a gente passa o cordão aqui, ele vai abrir, a tendência é abrir. E assim fica um acabamento, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o trabalho fica perfeito, ó. Tô introduzindo a minha agulha aqui na primeira carreirinha, pego na última daqui da parte de cima, e eu venho unindo isso aqui na minha mochila, ó. Como é que vai ficando bacana aqui o nosso trabalho. E assim a gente vai fazer por toda a volta, prestando sempre atenção para que a gente não perca nenhum lado, tá? Ó, nenhum lado que eu digo é você passar batido e não costurar, até mesmo porque o fio é da mesma cor, né? Então, se você não prestar atenção, você pode perder ele, ó. Mas é bem basiquinha essa costurinha, mas é uma costura necessária. Então, eu vou costurar o meu aqui para o nosso vídeo não ficar tão longo, que não tem necessidade, pois é uma repetição, certo? Ó, que bacana que vai ficando. Então, eu vou fazer o meu aqui, quando eu estiver com ele preso, eu volto com você para outra parte do nosso trabalho. Olha, bonitas e bonitos, costurei o meu todo aqui, ó. Meu pontinho ficou bem imperceptível, tá? Com a minha agulha de tapeceiro. Se você achar assim, vão, o meu aqui ficou muito curto, ó. A gente vai tirar a medida aqui, ó, dá certo. Dá um pouquinho de trabalho na hora que a gente for introduzir o nosso fio, mas fica melhor do que a gente colocar o fio sobre essa parte aqui. Apesar de que agora a gente protege
e essa parte aqui também com esse acabamento. Mas isso aqui foi feito pra gente estar introduzindo um fio aqui, tá? Então, essa parte aqui a gente vai fazer depois. Agora, a gente vai para nossa outra parte aqui desse trabalho, certo? Olha, bonitas e bonitos. Esse fiozinho aqui, ele é o fiozinho número 4, certo? Geralmente, a gente trabalha com ele com agulha 2,5, número 2, às vezes até 3, né? Depende aí da extensão do ponto de cada um e o fio, né? Olha, bonitas e bonitos. Esse fiozinho que eu vou estar trabalhando aqui, que vai dar cor para minha peça, é um fiozinho número 4. Geralmente, a gente trabalha com ele com o número 2, agulha número 2, 2,5, até 3. Mas, para que a minha correntinha não fique apertada, pois o nosso trabalho, se ficar apertado, vai dar ruim, vai ser ruim de tecer sobre ela, eu já trouxe aqui a minha agulha 3,5 para que isso dê certo. Vou deixar sobrar um pedacinho de fio pequeno, não há necessidade de ser grande. Vou fazer uma laçadinha inicial, vou buscar o meu fio e daqui para frente eu vou trabalhar. Correntinha, ó, a minha correntinha não vai ficar muito apertada, não pode ficar apertada, ela vai ficar intermediária. Aí, como essa alça para o trabalho e o tamanho que eu quero, eu vou estar tecendo aqui um tamanho de 80 centímetros de correntinha, tá? E sempre na mesma sequência, ó, sempre ela fica um pouco mais larguinha. E como o fio é número 4 e a agulhinha 3,5, então ele já tem a tendência de ficar mais apertadinho, mais larguinho. E na hora que a gente volta a trabalhar por ela, a gente não tem o trabalho, certo? Então, vou fazer as minhas 80 centímetros de correntinha e eu volto com você para dar continuidade aqui no nosso trabalho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, eu fiz aqui somente com essa agulha, tá? Eu peguei essa aqui, que é a que a gente estava tecendo, a outra, que agora a gente vai começar a tecer, ó, essa daqui é a 2,5. Eu fiz aqui 80 centímetros de correntinha. Caso você ache que é pequena, você pode fazer maior, menor, vai ficar a critério aí também, né? Ó, aqui eu vou pular esta correntinha, vou vir nesta correntinha aqui, só que nós vamos trabalhar na parte de trás da correntinha, ó. Introduz a agulha, busco o fio, passo por dentro de todos. É um ponto baixíssimo, ó. A correntinha tá aqui na frente. Nós vamos trabalhar na parte de trás, ó, do avesso dela. Introduz a agulha, busca o fio, passa por dentro. É ponto baixíssimo. Ó, por trás. Nós não vamos entrar na correntinha, né, que seria que a gente sempre faz em todos os outros trabalhos, a gente vai fazer por trás, ó. Vamos pegar na parte de trás, no avesso da correntinha. Introduz a agulha, busca o fio, passa por dentro. Ponto baixíssimo. A mesma coisa, ó. Se você prestar bem atenção, aqui, ó, a correntinha, ela é uma trança, né? Uma trancinha. Tem até algumas pessoas que falam, eu vou fazer tantas trancinhas, ó. Introduz a agulha, busca o fio, passa por dentro. Introduz a agulha na argolinha de trás, ó. Nós vamos trabalhando na parte do avesso aqui da nossa correntinha. Introduz a agulha. Continuando aqui, bonitas e bonitos, ó. A gente vai pegar sempre na nossa argolinha de trás. Nós vamos trabalhar pela parte de trás, ó. Você não vai entrar aqui, senão vai ficar baixíssimo no ponto comum, na correntinha comum, ó. Tô pegando a argolinha de trás, eu busco o meu fio e vou fazer ponto baixíssimo. Tô demorando um pouquinho aqui, que eu quero que você, que é a minha amiga iniciante, pegue toda a prática, ó. Viu como que eu disse que se a gente trabalhasse com a correntinha muito apertada, daria trabalho, ó? O meu aqui não vai me dar trabalho nenhum, ó.
Introduzo a agulha, busco o meu fio e passo por dentro. Introduzo a agulha, ó, parte de trás do nosso trabalho, ó, da nossa correntinha. E nós vamos fazer isso aqui por todas essas correntinhas até o final. Quando eu estiver no final das minhas, eu vou voltar com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, terminei aqui a primeira carreira. Ó, cheguei aqui no final, na minha última correntinha, e eu vou pegar outro tom, porque eu quero fazer desse modelo aqui, tá? Não quero fazer assim com duas cores, é só dar continuidade. Vou deixar um pedacinho aqui para depois eu fazer o meu arremate. Vou buscar o meu fio e vou passar por dentro. Fechei a carreira. Vou subir uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Fiz uma correntinha. Eu vou vir pra cá, ó. Agora é bem mais fácil de trabalhar e bem mais rápido. Esta argolinha de trás, nós vamos introduzir nossa agulha, buscar o fio, ponto baixíssimo, ó. Perceba aqui, ó, a argolinha de trás. A gente não vai entrar assim, agora não tem mais a correntinha, ó. Busco o fio, passo por dentro de todos. Vou introduzir minha agulha na argolinha de trás, busco o fio, baixíssimo. De novo, vou introduzir minha agulha na argolinha de trás, ó. Busco o fio e vou passar para cá. Vou introduzir minha agulha na argolinha de trás, vou buscar o meu fio, ó. Faço um baixíssimo. Vou pegar a argolinha de trás, busco o meu fio, ó. Tem uma, duas. Passo por dentro de todos. E assim eu vou prosseguir agora, pegando sempre na minha argolinha de trás. Agora fica bem mais fácil, ó. Você também vai ver agora a facilidade. A primeira carreira ela é um pouquinho chata, mas daqui pra frente é bem mais fácil, ó. Introduzo o fio, ó. Pega a argolinha. Introduz a agulha, busca o fio, ó. Passa por dentro. Vai na argolinha de trás. Busca o fio. E assim a gente vai trabalhar até o final desta carreira. Vou fazer o meu aqui e eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, vim trabalhando, ó. Baixíssimo por todo o meu pontinho, ó. Aí, esse finalzinho aqui, você tem que tomar muito cuidado para você não perder ele, ó. Que é o último. E se você perde, o que que acontece? O seu trabalho não vai ficar bacana. Fiz o último aqui, aqui eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho, essa parte aqui agora começa a ficar melhor ainda, ó. Eu já venho para o próximo aqui, ó. Pego a argolinha de trás. Vou pro próximo, ó. Pego a minha argolinha de trás, baixíssimo. Vou pro próximo, pegando sempre na nossa argolinha de trás, ó. Baixíssimo, pego na minha argolinha de trás. Ó, como que fica facílimo agora, ó. A primeira é enjoadinha. A segunda, mais ou menos, né? E as demais agora vai ficar bem mais fácil, ó. Introduz a agulha, busco o fio, pegando sempre na minha argolinha de trás. Introduz a agulha, ó. Perceba aqui, como que vai ficando firme essa alcinha aqui. Quanto mais larga você quiser, você pode estar fazendo também, ó. Introduz a agulha, pego na minha argolinha de trás, ó. E assim eu vou ir trabalhando, sempre na argolinha de trás e firmando assim a minha alça, certo? Vou fazer o meu aqui, quando eu estiver aqui no final, eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, estamos chegando aqui no final da nossa parte aqui, ó. Aqui eu ainda tenho dois.
Continuo fazendo a mesma coisa, ó. Esse finalzinho aqui é que a gente nunca pode perder ele, ó, para ficar retinho. Fiz o meu último. Aqui eu vou voltar novamente fazendo com essa mesma cor, tá? Fiz uma correntinha, eu viro o meu trabalho, não faço esta. Ó, eu vou fazer essa, perdão. Introduzo a agulha e trabalho na argolinha de trás. Introduzo a agulha, trabalho na argolinha de trás. Da mesma forma, sempre fazendo o ponto baixíssimo. Tá desfocando. Ó. Aqui agora começa a ficar mais fácil, porém aqui o meu aqui eu dei uma apertadinha. Aí a dica é o seguinte: sempre que você vê que tá apertado, troca de agulha. Que você tá apertando, afrouxa a mão, ó. E eu vou trabalhar por toda a minha volta. Quando eu estiver aqui, eu volto, tá? Porque a gente vai fazer esta carreira que a gente tá iniciando e depois a gente vai voltar com mais uma cor, mais essa cor aqui. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, como é que vai ficando assim o nosso trabalho. Olha que bacana essa alça, ó. Introduzo a agulha aqui no meu penúltimo. Ó, se eu continuar aqui e já virar para lá, o que que vai acontecer? Ele vai ficar torto. Ó, essa argolinha aqui, ó, essa penúltima, essa daqui é a penúltima, a última, que acerta o nosso trabalho. Vou subir uma correntinha, vou virar o meu trabalho e eu já começo aqui, ó. Na minha primeira, introduzo a agulha, já busco o meu fio, passo por dentro. Sempre vou estar trabalhando na argolinha de trás. Introduzo a agulha, sempre pego na minha argolinha de trás. E aí, eu vou fazer isso até esta parte aqui, porque aqui, aquele fiozinho que a gente deixou desse tom, eu espero que você não tenha cortado, tá? Porque a gente vai voltar depois a trabalhar com ele. Então, eu vou terminar esta carreira e eu volto com você pra gente. Aqui não tem emenda, tá? Porque aqui, quando a gente fizer o acabamento pra gente colocar no nosso trabalho, se você cortou o fio, vai dar ruim aí na hora de dar o acabamento. Você até consegue, né? Agora, se você estiver fazendo com a mesma cor, não tem problema, né? É só você dar continuidade que vai dar super certo aí, ó. Sempre pegue na argolinha de trás e sempre vai ser ponto baixíssimo, ó. Depois que a gente pega, vai-se embora. É bem facinho e bem linda e bem forte, ó. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, chegando aqui no final, a gente nunca pode esquecer esse últimozinho aqui, ó. Faz a mesma coisa. Perceba que está retinho. E agora, ó, eu fiz ele aqui. Eu vou pegar esse fiozinho que eu não cortei, que eu disse pra você também não cortar, e vou passar ele por cá. Vai ficar assim, ó, não tem problema. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho e vou começar a trabalhar agora, ó, na argolinha de trás. Vou fazer a mesma coisa, sempre pegando na nossa argolinha de trás. Ó, você percebeu aí, você que tá me acompanhando, que se você deixar mais frouxa também nessas carreiras, nessas voltas, você também tem uma facilidade melhor de pegar essa argolinha de trás. Então, agora, como eu já fui e voltei várias e várias vezes, né, com você, eu vou fazer duas carreirinhas. Essa aqui que eu tô iniciando e mais uma nesse tom aqui, nesse marrom. E aí, eu vou voltar com você pra gente fazer o arremate, né? Ó, não tem mistério, qualquer coisa, só voltar o vídeo. Quando você chegar aqui nesta ponta, você vai fazer a mesma coisa. Não perca esse último aqui, ó, pra você não deixar o seu trabalho
torto, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu tiver com mais duas, né? Essa aqui e mais uma que eu vou fazer. Eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, fiz toda a minha parte aqui, ó. Você quiser fazer ela mais larga, só dá continuidade, certo? E aí, gente, aqui, ó, vamos dizer, eu vou colocar isso aqui na mochila, numa bolsa, né? Porque ela também pode servir para outra bolsa, ó, assim. Pode usar ela assim como aquela alça de mão, alça de pendurar, serve para todas as dicas aí, ó. Para tudo que você imaginar aí de bolsa. Você vai agora fazer o arremate comigo aqui. Continuando aqui, ó, pego aqui no meu último pontinho e vou encerrar esta parte. Não vou dar continuidade porque a largura que eu desejo é essa, mas se eu quiser aumentar, eu posso aumentar. E aí, gente, esses pontinhos aqui, ó, só distanciar. Eu não vou cortar ele aqui, porque aonde eu vou aplicar ele, eu vou precisar disso aqui, porque eu vou costurar e eu gosto de aproveitar. Aí, esses pedacinhos aqui, vamos dizer, eu vou usar esta parte. Então, eu vou esconder o meu fiozinho aqui, ó, entre o meio. Como a gente faz os nossos arremates aí em outros trabalhos, é a mesma coisa, certo? Ó, vou vir escondendo. Vou esconder e vou deixar apenas um que eu digo assim, é uma ponta. Então, aqui, ó, a minha ponta que ficou é o marrom aqui, ó, né? Que foi onde a gente encerrou. E esse aqui eu vou esconder também, mas vou deixar um pouquinho maior, porque eu também posso estar utilizando ele lá para me costurar na onde eu quero. Olha só que bacana, né? Olha, bonitas e bonitos, tenha sempre à mão o restinho do seu barbante, da cor que você vai desejar fazer aí para você estar costurando. Essa aqui ficou a parte da frente do nosso trabalho, né? Então, a gente vai começar agora a colocar nossas alças. Eu poderia ter pegado ali aqueles arcozinhos que a gente usa em pano de prato, né? Poderia estar utilizando isso, mas eu achei que vai ficar mais bacana fazendo desse jeito, com essa alça aí que a gente fez hoje, vai ficar bacana. Aí, ó, como que a gente vai iniciar? Você vai pegar a sua agulhinha de tapeceiro, aquele pedaço que eu disse para você deixar aí sobrando aí na sua alça, é o que você vai tá prendendo aqui. Aí, como que a gente vai prender, ó? Vou pegar o início aqui para mostrar pra você. Ó, aqui, essas carreirinhas que a gente fez. Vamos dizer assim, ai, Ivan, eu aumentei, não fiz do tamanho da sua, tá? Se você aumentou, você vai contar e vai dividir ela aqui, como eu vou dividir. Nesta hora, é importante que você tenha a sua fita métrica à mão, por quê? Para você, na hora de pregar o outro lado também, não fazer besteira aí. Veja o lado que você acha que tá melhor para utilizar, ó. Que vai aparecer à frente. Aqui. Eu vou deixar sobrar aqui para mim 9 centímetros. Não, vou aumentar um pouquinho. 10 centímetros. Já tô com a minha agulha de tapeceiro. E agora a gente vai começar a costurar. Por onde a gente vai costurar? Nós vamos começar a costurar na primeira carreira, tá? Aonde a gente começou a dar passo ao nosso motivo aqui. A primeira carreira de pontinhos V é aonde nós vamos estar costurando na parte de baixo, tá? Aí, aquele pontinho bacana que a gente sabe fazer, quem não tem agulha de tapeceiro pode estar costurando com agulha de crochê, mas é bacana você fazer um costurado aqui bem legal, tá, gente? Porque isso aqui vai firmar a sua alça. Também te aconselho a deixar 2 pedaços do barbante sobrando na hora que você faz o arremate da alça, porque mais força vai ganhar aí a sua alça, né? E eu sou uma que eu uso a outra mochilinha ali, eu carrego ela para tudo quanto é lado, e o que eu vou comprando que cabe nela eu vou colocando. Como ela é nylon, ela vai desfiando. Como é crochê aqui, não vai acontecer isso, ó. Mas é aquele costuradinho bacana, ó.
Vou costurar o meu aqui e eu volto com você pra gente costurar a parte de cima juntas. Olha, bonitas e bonitos, já aprendi a minha aqui. Deixei um pedacinho aqui pra gente finalizar junto. E também já dei uma leve adiantada, colocando aqui meus 2 fiozinhos, ó. Esse aqui eu não tinha na sobra da minha alça, certo? Que é a parte de cima. E aí, o que a gente deve fazer aqui para poder dar certo e não haver erro, ó? Você vai medir com a sua própria alça. Você vai vir passando ela por aqui, ó. Pra ficar direcionado, tudo no mesmo ângulo, tá? Ó, pra não ficar torto. E aí, em vez de eu prender aqui nessa parte, eu vou prender na segunda, no final aqui, ó. No caso, é a penúltima. Eu vou começar a prender pela penúltima. Agora, eu vou costurar por parte de trás, ó. O meu fiozinho aqui, ele não está com nó, tá, ó. Vou vir costurando. Vou deixar sobrar esse pedacinho aqui. Por que a gente vai deixar sobrar esse pedacinho? Porque esse pedacinho, nós vamos dar acabamento aqui com a nossa agulha de crochê. Ó, vou costurar ele bem costuradinho, da mesma forma que eu costurei a parte de baixo. Sempre cautelosa, para não ficar aquela costura porca, porque essa parte aqui, ela vai aparecer mais do que a do lado de lá, tá? Do que a parte de baixo. Mas todas as costuras devem ficar bem certinha, ó. Costurinha básica, porém uma costurinha básica com capricho, com força, porque isso aqui vai carregar um pezinho, né? Ó, a mulher sempre carrega muita coisa na bolsa, ó. Introduzo a minha agulha, passo o meu fio, tá costurando. E a gente vai pegando a alça e a parte da bolsa, ó. A alça e a parte da bolsa, ó. Aí, você também puxa para não ficar grosseiro, ó. Tá preso esse lado, tá bem certinho. Vai pro lado de cá, mais outro pontinho. E aí, você vai puxando esse fio para que ele seja, ó, para que a costura fique imperceptível, ó. Não tá costurado ainda, tá, ó. A parte da frente a gente iniciou por trás e agora a gente finaliza por trás aqui, ó, por dentro da bolsa, ó. Costurando. Certifique-se que você está pegando tudo aqui, ó. E coloque assim, se você fez de uma cor só, beleza, mas você coloca duas pontas de barbante, mesmo que o seu barbante seja mais grosso que o meu, tá? Ó. Pra ficar firme e você depois não passar vergonha, né? Lá na frente. Vamos dizer que você faz aí pra você mesmo usar, ó. Já passei por dentro. E de novo eu repito o mesmo processo. E sempre puxo. Passo e puxo. Passo, ó. Acaba que esse fio aqui, ele acaba se escondendo junto desse aqui. Aí, nós vamos pegar nossa agulha de crochê, vou cortar o meu excesso aqui, ó. Que a gente já vai para outra parte já. Aí, a gente vem com essa agulhinha que a gente teceu e a gente esconde esses fiozinhos aqui. Quem tem cola, pode estar passando uma pontinha de cola também, para quem não confia, ó. Mas aqui não tem jeito, tá, gente? Só colar não dá certo. A alça tem que ser costurada, tá? Ó, pra poder dar certo. E aí, você achou que tá bom? Você pode cortar o excesso. E tá pronto esta alça, ó. Agora, a gente vai medir pro lado de cá. Vou pegar minha fita aqui e eu já volto. Olha, bonitas e bonitos, antes de você dar continuidade, perceba isso, o seu trabalho não ficou torto, ó. Torto que eu digo é a alça, tem que ficar retíssima, tá? E aqui, ó, essa daqui a gente iniciou deixando sobrar 10 centímetros desse lado, né? Essa parte aqui a gente tem fio, né? Eu vou tirar o meu excesso aqui, porque eu não tirei, né? A gente tem que fazer 2 alças, tá, gente? Ó.
Vou tirar o excesso para mim costurar com o fio que eu deixei sobrando também. A parte de cima a gente nunca tem fio, só a parte de baixo, tá? Vou enfiar minha agulha aqui. E a gente tem que cuidar e fazer uma costura bem bacana, tá? Pra a gente ter um resultado bacana e a gente poder carregar tudo que a gente quer, né? Mulher carrega tanta coisa. Ó. Aí você vai medir do mesmo jeito, ó. 10 centímetros. 10 centímetros, pra ficar igual o lado de cá. Ó, 10 centímetros, pra não ser você. E aí, a gente cuida aqui agora com o nosso carinho. Vamos de novo, ó. Tô com duas perninhas presas na minha agulha. Novamente, toda vez que eu for costurar, eu vou costurar essa parte aqui com você e a parte de cima. Ai, meu pai do céu, saiu aqui. Vou conferir, ó. Na verdade, aqui sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu prendi no nono. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nono. Então, é aqui mesmo. Ó, vou introduzir minha agulha e vou costurar da mesma forma que eu costurei o lado de lá. Ó, deixei 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro. E a gente faz a nossa costura igual a gente fez a parte de baixo. A parte de cima, como eu já fiz ali com você, eu vou costurar ela e já volto para a próxima etapa do nosso trabalho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, já estou com todo mundo preso aqui, ó. Como eu disse a vocês, a parte de baixo, a parte de cima. E aí, eu tô terminando aqui, ó. Peguei minhas duas perninhas de fio, né, que a gente estava trabalhando aí, os restinhos, ó. E aí, eu venho passando por dentro. Principalmente o nosso espacinho que ficou muito pequeno. Se você for dar continuidade nela toda em crochê, igual tá o nosso trabalho aqui, né? Que tem pessoas que trocam o fio. Aí, você vai ter que vir usando a sua criatividade aqui com a agulha de tapeceiro, ó. Passa por dentro, ó, segura sempre, dá um espaço, é duro de puxar, mas ele passa. Eu passei, ó, viu? Passei. Já chegando aqui no final, ó, aonde a gente inicia. Se você fizer e colocar naquela parte ali a última, né? A última que eu digo aqui, ó. Você vai ter perdido todo esse barbante aqui e aí também não vai ter acabamento do seu trabalho, ó. Já cheguei aqui no final. Aqui eu quero meu trabalho bem certinho, ó. Aqui eu tive que fazer uma emenda porque meu barbante acabou. Era um pedacinho, né? Que todo esse trabalho aqui foi feito com resto de barbante, ó. Ela vai virar uma bolsa saco. E isso aqui ela vai fazer isso, ó. Agora você já puxou. Quanto tem aqui, Van, de correntinho? Não tem contagem. Por que que não tem contagem? Porque você pode ter utilizado aí, você pode ter feito maior, você pode também ter utilizado um fio, aqui eu vou dar uma pontinha de cola, se o seu também acontecer isso, você faça a mesma coisa. Eu não coloquei nó, porque se eu tivesse nó na hora de eu passar ali, ia me dar trabalho, certo? Aqui já dá para me fazer um lacinho. E para mim dar um acabamento bacana aqui no final de tudo, eu vou colocar um guizozinho, ó. Por acaso eu tenho esses aqui. Não tenho, não tem problema. Se você também quiser fazer ele por dentro assim, sem prender as duas partes, também fica bacana. Mas eu gosto sempre de dar um detalhe, um toque a mais, ó. O guizo ele é bem largo, então você consegue prender ele na peça. Fica bacana. E também utiliza ele sempre para ele não deixar a cordinha correr ali dentro, voltar para trás, né? Vamos dizer que você tá aí no mercado cheio de coisa, de repente o negócio voltou. Se você tem o guizinho ali, ele não vai voltar. E se você fez com a mesma contagem de ponto que eu fiz, você vai conseguir ter um resultado bacana aí e ele vai ficar bem apertadinho. Então, é bem difícil de acontecer isso, ó. Como que o guizo dá um... Depois a gente pega a nossa cola,
corta esse excesso. Se você quiser deixar meio hippie, pode deixar também. Faz a mesma coisa com a outra parte. Sempre aproveite o seu restante de barbante. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, pois é você o meu combustível para fazer o nosso canal Crochê da Van crescer. Então, beijo grande, fiquem todos vocês na santa paz de Cristo e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Peço para você não deixar de se inscrever e nem de deixar um comentário aí para nós, ó. Mesmo pedacinho a gente consegue terminar. Então, beijo grande, fiquem todos vocês na santa paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!